Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você, toda a sua família. Você está bem? Que bênção ter você aqui conosco mais uma vez neste canal de bênção da IPI de Engenheiro Goulart, para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Nesta hora eu quero convidar você a estar orando comigo, pedindo a direção de Deus, a iluminação do Espírito Santo, para a compreensão de mais um pouco da tua santa palavra. Vamos orar? Poderoso Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de poder abrir a Bíblia, que é a tua palavra, para estudarmos, para nos alimentar, para aprender um pouco mais de ti, Senhor. Pedimos nesta hora a iluminação do teu Espírito Santo para a compreensão da mesma, ó Pai. Por isso, ilumina nossa mente, nosso coração. Queremos aprender da tua palavra e nos ajuda, Pai, a colocar ela em prática. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Visita os nossos familiares, os enfermos, ó Pai. Todos os irmãos e irmãs que vão nos acompanhar, que vão estudar a tua palavra, os nossos amigos e amigas. Ó Pai, invada os lares com a tua presença, com a tua paz, com a tua bênção, com a tua cura, com a tua libertação. Pedimos, ó Pai, humildemente, em nome de Jesus, mas também agradecidos. Amém. Vamos estudar a palavra? Dando continuidade nesses passos que temos dado, não é mesmo? Algumas semanas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Semana passada nós estudamos a conversão de Saulo. E hoje eu quero conversar com você à luz da palavra de Deus. Também falamos na semana passada de Paulo, o perseguidor. Nós lemos do capítulo 9, versículo 1 ao 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo, o perseguidor. E hoje o tema Paulo, o convertido. Ainda sobre o apóstolo Paulo. Como eu disse semana passada, quero repetir novamente nesse momento a você. O que vamos estudar aqui, vamos falar, não vai esgotar o assunto sobre o apóstolo Paulo. É vasto, é gigantesco. O grande homem de Deus, usado por Deus para pregar o evangelho, para instituir igrejas por onde passou. Então, é um resumo. É algo bem rápido aqui que nós vamos conversar e estudar na luz da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós lemos o primeiro versículo, o segundo, onde fala que ele pediu cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho. Lembra dessa expressão? Homens e mulheres, para levar eles presos. Ó, versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver nada. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Olha o versículo 10. Aqui começa a adentrar a figura de Ananias. Deus usou Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que te respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Paulo de Tarso. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis,
bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como uma das escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Que bênção de narração, que bênção de palavra, não é verdade? Temos aí um grande homem de Deus, Saulo, que o próprio Jesus chamou, cego, estava orando. Mas Deus levantou Ananias, um discípulo, para ir até o encontro de Paulo e fazer essa obra que o Senhor lhe pediu. Deus usa instrumentos, meus irmãos. Minhas irmãs, Deus usa pessoas para nos abençoar e para praticar a sua obra e completar a sua obra. Rapidamente eu quero conversar sobre alguns pontos sobre Paulo, o convertido. Paulo não se converteu, ele foi convertido. Fica evidente aí em Atos capítulo 9, do versículo 3 ao 6. Paulo não se converteu, ele foi convertido. A causa da conversão de Paulo foi a graça soberana de Deus. O apóstolo, ele não se decidiu por Cristo. O apóstolo Paulo, ele não tomou essa decisão. Ele estava perseguindo a Cristo. Na verdade, foi Cristo quem se decidiu por Paulo, quem se decidiu por ele. Paulo estava caçando os cristãos para prendê-los, e Cristo estava caçando Paulo para salvá-lo. Não era Paulo quem estava buscando a Jesus. Pelo contrário, era Jesus quem estava buscando a Paulo. A salvação de Paulo não foi iniciativa dele. Foi iniciativa de Jesus. Não foi Paulo quem clamou por Jesus. Foi Jesus quem chamou pelo nome de Paulo no caminho para Damasco. A salvação, meus irmãos e irmãs, é obra exclusiva de Deus, não do ser humano. Não é o homem, não é o ser humano que se reconcilia com Deus, não. É Deus quem está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Lembra da passagem? Segunda Epístola aos Coríntios, o próprio apóstolo Paulo que escreveu, capítulo 5, versículo 18. Alguns outros pontos que eu quero trazer a você sobre Paulo. Breve, resumo, direto. Paulo era um touro bravo que resistiu os aguilhões. No capítulo 26, versículo 14 de Atos fala sobre isso. A conversão de Paulo não foi de maneira alguma repentina. Plano de Deus. De acordo com a própria narrativa de Paulo, Jesus lhe disse: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O touro furioso, Saulo, se tornara um cordeiro dócil. Isso nos prova que a eleição de Deus ela é incondicional e que a graça de Deus é irresistível. O chamado do Senhor é irrecusável. Paulo era um intelectual que resistiu à lógica divina. Do versículo 4 ao 8 de Atos capítulo 9, nós vemos isso. Se a conversão de Paulo não foi repentina, também não foi compulsiva. Cristo falou com ele, em vez de esmagá-lo. Cristo jogou ao chão, mas não violentou a sua personalidade. É preciso ficar bem claro isso. Sua conversão não foi assim algo hipnótico, mágico. Jesus apelou para a sua razão e para o seu entendimento. Jesus trabalhou nisso.
Meus irmãos, a soberania de Deus não anula jamais a responsabilidade humana. Jesus, ele tocou a mente e a consciência de Paulo com seus aguilhões. Jesus se revelou a Paulo pela luz e pela voz para esmagá-lo. Não foi para esmagá-lo. Jamais. Mas para salvá-lo. A graça de Deus não aprisiona. Pelo contrário, quem aprisiona o ser humano é o pecado. É o pecado que prende. A graça liberta. Aleluia. Paulo, um homem completamente transformado. Nós vemos do versículo 3 ao 20, em Atos capítulo 9. Paulo viu uma luz. Paulo caiu por terra. Paulo ouviu uma voz. Uma humilde entrega de Paulo aconteceu. Não havia como resistir. Paulo reconhece que é pecador. Ele reconhece. Paulo reconhece que precisa ser guiado pelo Senhor. Pelas suas forças ele não consegue mais nada. Paulo, ele evidencia sua conversão pela vida de oração. Ananias, quando chegou àquele local que o Senhor o revelou e pediu para ir até o encontro de Saulo, ele estava orando. Paulo evidencia sua conversão pela oração, meus irmãos. A prova que Deus deu a Ananias de que Paulo era um irmão e não um perseguidor é que Paulo estava orando, conversando com Deus, abrindo a agenda do teu coração para o Pai. Quem nasce de novo tem prazer de clamar. Quem nasce de novo tem prazer de dizer Abba Pai. Quem nasce de novo tem prazer de orar. Quem nasce de novo tem prazer de ir na igreja. Quem nasce de novo tem o prazer de servir a Deus. Quem nasce de novo tem o prazer de ser chamado crente em Cristo Jesus. A pergunta fica no ar. E você? Tem prazer de ser filho e filha de Deus? Paulo evidencia sua conversão pelo recebimento do Espírito Santo. Veja comigo o versículo 17 do capítulo 9 de Paulo. Então, Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias impõe as mãos sobre Paulo e ele fica cheio do Espírito Santo. Paulo evidencia sua conversão pelo recebimento do batismo. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram os olhos como umas escamas e ele tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Olha o batismo aí. Ananias impôs as mãos sobre Paulo, ele é cheio do Espírito Santo. Depois ele é recebido pelo batismo no versículo 18. Não é o batismo que salva, mas é o salvo deve ser batizado. O batismo é um testemunho da salvação, é marca, é selo, é sinal. Uma pessoa que crê precisa ser batizada e integrada à igreja. Ananias chamou Paulo de irmão. Ele entrou para a família de Deus. Ananias teve um papel muito importante na vida de Paulo. E graças a Deus pela vida de Ananias, que apresentou Saulo à comunidade lá em Damasco, e a Barnabé, que fez o mesmo em Jerusalém. Meus irmãos, sem eles e a recepção assegurada a Paulo, toda a história da igreja teria sido diferente. Amém? Vamos continuar na semana que vem estudando sobre Paulo. Hoje, conversamos sobre Paulo, o convertido. Resumo rápido, direto, objetivo. Espero que você tenha gostado. Continue estudando a palavra de Deus. Continue lendo o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Na semana que vem nós temos um encontro marcado nesse mesmo canal. Nesta mesma internet. YouTube da EPI de Engenheiro Goulart. É um prazer ter você aqui. É um prazer estudar a palavra de Deus com você. Estamos aprendendo juntos e que o Espírito Santo de Deus te abrace, te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal. Continue estudando a palavra de Deus. Ela é bênção, ela é alimento,
É ela que nos mantém de pé. Um grande abraço, um beijo a toda a família. Na semana que vem tem mais. Deus te abençoe!